Vocês aqui, eu vou ler o trecho. Nós temos um tempinho bom. Eu quero ler um trecho com vocês aqui na Bíblia. E em seguida nós entramos aqui na nossa reflexão. O texto se encontra em 2 Reis, capítulo 11, e o versículo 1, o 2 e o 3. Só 3 versículos para a nossa meditação. Então, vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmão de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. Então, essa mensagem eu vou trazer aqui em partes, tá certo? Eu leio, a gente escuta aqui um louvorzinho, depois eu continuo com essa mensagem, porque na realidade eu quero contar essa história desta mulher, desta heroína, chamada Jeoseba. Jeoseba, ela era uma mulher, a gente não escuta muito falar na nossa igreja, né, nos sermões em que nós ouvimos, não fala sobre esta mulher. Mas essa mulher, ela teve uma coragem assim, peculiar, não é? Ela foi uma mulher de muita coragem, de muita decisão, de muita humildade, de muita temperança também, equilíbrio espiritual para agir da forma como ela agiu. Então, esta mensagem, ela traz, este texto, ele vem dentro de um contexto muito difícil da época em que Israel, ou melhor dizendo, Jerusalém, porque havia já a divisão, o povo de Judá estava vivendo, sendo reinado por um rei muito difícil, que era Acasias, e Acasias tinha como sua mãe, não como aqui diz na leitura, a sua mãe Atalia, era uma mulher terrível, filha do rei Acabe, da parte norte, né, de Israel. Ele reinava lá em Samaria, e a sua filha casou com o filho de Jorão, aqui no lado de Judá, no lado sul de Israel. Então, para a gente ter uma noção, esta mulher, quando ela tomou conhecimento que o seu próprio filho, olha lá que mulher terrível, né? Quando ela tomou conhecimento que o seu próprio filho havia morrido, ela simplesmente tomou posse do trono, mandou matar todos os descendentes. Esses descendentes não eram nada mais, nada menos do que os seus próprios netos, não é? Essa mulher mandou matar para que ela tivesse direito ao trono. Ela achando que matando todos, ela tomaria conta do trono, ela reinaria absolutamente, né, durante o tempo em que vivesse ali em Judá. Mas Deus, como sempre, Ele está providenciando. Deus, eu sempre costumo dizer, Deus não providencia, Deus já providenciou. Deus já tinha preparado um filho, um dos seus netos, chamado Joás. Esta criança ainda era bebê, ainda amamentava, ainda era um bebezinho, né, recém-nascido, quando seu pai morreu e a sua avó tomou ali o trono e mandou executar todos os descendentes. É uma passagem muito difícil, não é? Triste até de se ler. Por isso talvez seja por isso que a gente não escuta tanto falar nas igrejas, mas é uma passagem muito forte, em que esta mulher chamada Atalia, ela manda executar todos os seus descendentes para tomar posse do trono de Judá. Mas Deus já havia providenciado esta criança e providenciou também esta mulher, Jeoseba, para tomar conta dessa criança. Deus, Ele está sempre preparando. Então, como Jesus tem falado para mim, de uma forma tão tremenda, quando eu comecei a ler essa passagem na Bíblia,
Hoje eu lendo na Bíblia e me lembrei que tinha um livro, eu sempre, quando eu estou lendo, eu lembro que tem algum livro falando sobre aquela passagem ali, aí eu fui buscar e encontrei este livrinho, que eu apresentei já a vocês, e aqui neste livrinho eu vou trazer para vocês assim essa mensagem. Então, esta mulher, ela existiu, né? Ela veio surgindo na Bíblia Sagrada, 3 versículos, ou melhor dizendo 4, o 1, 2 e o 3 e o 4, que fala exatamente sobre esta heroína, Jeoseba. O cenário para este acontecimento tão corajoso aconteceu na região de Judá. Essa história é sobre a família do rei Jorão, sua esposa Atalia e seus filhos, Acasias e a sua irmã Jeoseba. O rei Jorão tinha 23 anos quando iniciou seu reinado. Sua esposa Atalia era filha do malvado rei Acabe. Assim, não é surpreendente que a Bíblia registre que Jorão fez o que era mal perante o Senhor. Jorão morreu em grandes dores de uma enfermidade incurável. Então nós vamos encontrar essa história aqui, né, no livro de 2 Reis, capítulo 11, mas nós podemos começar, eu sempre gosto de pedir para que todos leiam bastante a Bíblia para conhecer, né, as Sagradas Escrituras, conhecer a Palavra de Deus, se alimentar cada dia mais. Então esse livro, 2 Reis, começando do capítulo 8, nós já vamos encontrar aí falando sobre esses descendentes desta tirana mulher. Então o povo constituiu o filho mais novo de Jorão, o Acais, como seu rei. Então lemos esta palavra sobre Acais no 2 Reis, capítulo 8, 27, diz assim sobre ele: e Acais andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal perante o Senhor. Então, Atalia, sua mãe, ela era filha de Acabe, um rei horrível. Todos conhecem a história de Acabe, aí é bem conhecido no nosso meio, Acabe e Jezabel. Então, essa moça, essa mulher, ela foi filha desse casal, né? Não sei se era bem filha da Jezabel, a Bíblia não retrata bem, ou pelo menos eu ainda não encontrei se ela era filha também de Jezabel, mas ela era filha de Acabe com certeza. E ela foi casada, né, com Jorão, o filho de Josafá, um rei temente a Deus de Judá. E esta mulher, ela teve filhos, e esse Acasias era filho dela, e ela ensinou a Acasias a andar no caminho do seu pai, da sua mãe, provavelmente da sua madrasta, quem sabe, a Jezabel. Então, esse rapaz, ele foi um rei ruim para Israel, e ele foi morto. E quando ela tomou conhecimento em que ele havia morrido, ela tomou posse do trono e mandou exterminar todos os seus descendentes. Então, essa história está nesse contexto, não é muito difícil. Mas Deus havia preparado esta mulher chamada Jeoseba, uma mulher de coragem. Deus conhecia o interior de Jeoseba, Deus conhecia e sabia que ela era capaz de enfrentar aquela mulher. Mas ela não enfrentou de peito aberto. Não é lindo a passagem como fala? Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês e daqui a pouco eu vou botar aqui um louvor e retorno com esta passagem. Amém? Então, esta nossa heroína, como eu já falei, ela se encontra aí no livro 2 Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 3. Vendo Atalia, que é o que eu acabei de ler para vocês, vendo Atalia, mãe de Asaías, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim a escondeu de Atalia, e não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor durante 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. Imagina a situação que não estava aquela terra sendo reinada por esta mulher horrível, não é? Então, Jeoseba usou um quarto na casa do Senhor para esconder o bebê Joás. Como seu marido, Joiada,
era o sumo sacerdote, então Joás estava seguro no templo. Além disso, Atalia adorava ao deus Baal e provavelmente nunca entrara no templo do Senhor. Durante 6 anos, Jeoseba e o seu marido Joiada cuidaram de Joás e ensinaram-lhe sobre o Senhor. Amém? Então, daqui a pouco eu venho com mais uma porção desta palavra, desta reflexão. E nós agora vamos aqui adorar a Deus com mais um louvor. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Vamos continuar aqui adorando a Deus enquanto eu reflito aqui com vocês, compartilho aqui com vocês esta reflexão de hoje, amém? Vamos, liberta-me com uma epídio. Vamos lá. Não entendo o meu próprio assim. Sinto a graça, o que seria de mim? Diga mais uma vez. Eu não entendo. O que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faz, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Diga, mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. E se você estiver aqui, habita em mim, Senhor. Então deixe-me até que não haja mais espaço, pois quando estou, viver é transformado. Somente em tua presença
com a nossa reflexão. O marido de Jeoseba educou Joás cuidadosamente quando era um menino, mas todo o ensinamento não terminou ali. O sumo sacerdote continuou ensinando o menino depois que ele se tornou um rei. O livro de 2 Reis, capítulo 12, versículo 2 diz: fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então, isso aqui deixa claro quando um homem, né, um governante, ele governa guiado pelas instruções de um homem de Deus. Nessa época se fazia necessário, eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os profetas, que ali estavam sempre trazendo a palavra de Deus, orientando os homens de Deus a governarem a nação de Israel. Mas nem todos os governantes davam ouvido, dava a devida importância aos ensinamentos daqueles homens. Muitos se rebelavam contra os sumos sacerdotes, outros se rebelavam contra os profetas que traziam os ensinamentos de Deus, a orientação, a direção para que o seu reino, assim fosse, o seu governo fosse eficaz. Mas muitos não davam ouvido, não davam importância. Porém, esta criança, esse menino chamado Joás, qual esta mulher guerreira, ela teve coragem de tirar ali das mãos dos soldados da Atalia, daquela rainha mãe. Ela teve coragem de esconder aquela criança, uma criança recém-nascida, ela esconde com a sua ama, a Bíblia diz que ela escondeu com a sua ama nas câmaras do templo do Senhor. Ele ainda amamentava, era um bebê, e ela cuidou daquele bebê com o seu marido, que era o sumo sacerdote, cuidou daquele bebê durante 6 anos, enquanto a rainha terrível estava lá reinando, fazendo as misérias dela. Ela estava ali com seu esposo, cuidando e orientando, ensinando a palavra de Deus para aquela criança. Então, a palavra de Deus nos diz que no momento que eu vou trazer aqui, também aqui a luz, trazer aqui essa passagem, quando ele ali foi coroado rei, essa criança foi coroada rei com 7 anos de idade, mas ficou sob os cuidados deste sumo sacerdote Joiada, cuidando ali de como ele deveria governar e principalmente como ele cuidar da lei de Deus. Então é muito linda essa passagem. Então essa mulher foi uma mulher corajosa, ela enfrentou esse exército, ela escondeu esta criança para que assim a descendência do seu irmão não fosse totalmente aniquilada pela perversidade da sua própria mãe. Veja que coisa terrível. Então a gente lê na Bíblia, passagem na Bíblia, que muitas vezes a gente nem acredita que está lá na Bíblia. O que eu acho maravilhoso das Sagradas Escrituras é exatamente isto, não é? As Sagradas Escrituras nos mostram tanto as coisas positivas, as coisas que os grandes heróis, não é? As grandes heroínas das Sagradas Escrituras da época, do patriarcal, da época bíblica, tanto eles falam dos seus feitos valorosos, como falam dos seus fracassos, das suas fraquezas, das suas falhas, dos seus pecados. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Então, desta forma, esta porção tão importante e tão escondidinha, com apenas poucos capítulos, que quase nenhum pregador costuma trazer para que a igreja tome conhecimento dessa porção da palavra de Deus tão importante. Então aqui o Espírito Santo colocou no meu coração para que eu trouxesse hoje esta porção da palavra, o pão da vida, da palavra de Deus, o pão da vida, e aqui está. Então eu quero trazer aqui para vocês os pensamentos finais, É muito lindo essa mensagem que a escritora deste livro, Eunice, ela coloca aqui esses pensamentos finais. Eu achei lindo, quero ler aqui com vocês. Ela fala sobre o diamante, Ela fala sobre a questão da pressão. A pressão em que nós passamos na vida e o porquê dessas pressões. Aqui nessa mensagem que ela traz, ela coloca de uma forma bem simples para que a gente compreenda. Então ela diz assim: os diamantes são formados quando o carbono da terra é exposto a alturas, às altas temperaturas e a alta pressão durante muitos anos.
Deus, aí ela faz aqui uma comparação, né? Ela diz, Deus usa esse tipo de pressão, assim como ele usa para formar os diamantes, né? Ele usa também em nós. Olha lá como ela traz tão linda essa expressão. Deus usa esse tipo de pressão para criar diamantes humanos, para que a beleza deles seja refletida em suas vidas. Nunca é fácil enfrentar pressões. Devemos pedir a Deus que nos ajude a reagir com coragem e ousadia, do mesmo modo de que Jeoseba o fez. Ela não estava faminta, nem era indiferente ao poder, não é? Ela, como filha de rei também, irmã de rei, ela não fez assim questão por isso, né? Ela também não foi omissa, ela também não ficou aí indiferente ao posto em que ela também ali ocupava naquele período. Então, pelo contrário, ela foi responsável e cuidadosa. Ela se preocupou com a descendência do seu irmão, então ela foi buscar, né? Ela procurou, Deus havia ali lhe capacitado, enchido ali de uma coragem tal, em que ela fez exatamente isto que está escrito nas Sagradas Escrituras. Ela escondeu aquela criança. Diz até ela furtou, né, os filhos do rei. Nas Sagradas Escrituras usa essa expressão. Podemos realizar grandes coisas para Deus, apesar das pressões. E assim fazendo, nos tornamos uma dessas joias preciosas ao Senhor. Então eu achei lindo esse pensamento dela aqui. Então, se você sente que está sendo submetida a grandes pressões em sua vida e está lhe faltando coragem, talvez estas palavras de Davi no Salmo 27, Salmo 27, 1, 3 e 5, lhe darão a força que você precisa para continuar fazendo o que é correto. Então, nós vemos aqui que esta lição, né, esta moça chamada Jeoseba, eita, como ficou difícil para eu pronunciar essa palavra, Jeoseba, ela nos traz duas lições e eu quero trazer aqui para vocês. Eu achei lindo ali aquele pensamento, já li, gostei, espero que vocês tenham entendido. E agora eu trago aqui essas lições. Ela coloca aqui duas lições em que eu não posso deixar de transmitir a vocês, né? De compartilhar com vocês. Ela diz o seguinte, que não somente foi necessário coragem para aquela moça, né, salvar o bebê, mas também para ensinar Joás secretamente durante o reinado de Atalia. A primeira lição que ela nos deixa é a sua coragem e a sua persistência em praticar o correto. Então, ela não mediu esforço. Ela enfrentou, ela pegou aquela criança, ela escondeu dentro do templo. Ela tinha uma certa segurança também, porque, como a palavra de Deus nos diz, que Atalia era, não é, sacerdotisa, adoradora, sacerdotisa de Baal. Ela adorava Baal ali em Judá. Ali em Judá também havia altares de Baal, como nós vimos. Se vocês quiserem conhecer melhor essa passagem, leiam o 2 Reis, e vocês vão ver toda essa passagem linda, tremenda, como aquele povo de Deus sofria nas mãos de governantes idólatras, não é? E aí também se contaminavam, aí também passavam a adorar outros deuses. Então, esta mulher, ela teve uma coragem excepcional. Deus ali ungiu desta coragem para que ela escondesse essa criança. E quando essa criança completou, não é, 7 anos de idade, ela diz assim, ó, é fácil demonstrar coragem por um curto tempo, especialmente durante uma crise. Agora, difícil, não é termos coragem continuada, uma coragem continuada dia após dia, durante anos após ano. Ali aquela mulher tendo coragem de esconder aquela criança ali no templo. Ela sabia que a Atalia também, ela não ia entrar no templo do Senhor, porque era adoradora de Baal, ela cuidava lá do templo de Baal. Então, isso servia de mais uma segurança para esta mulher, Jeoseba, ou Jeoseba, a pronúncia aí, Jeoseba. Então, essa mulher, ela
cuidou dessa criança, ela ensinou a lei de Deus a esta criança, junto com o seu esposo, e ali tinha a sua ama para cuidar, ajudar a criar aquela criança ali escondida de todo o reino. Não foi fácil, porque cuidar de criança não é nada fácil, né? Mas ela teve coragem e cuidou dessa criança, e a palavra de Deus diz que, né, a Bíblia afirma que o Senhor, essa mulher foi corajosa, ela precisou da graça de Deus, assim, né, certamente ela precisou da graça de Deus, assim como nós também precisamos da graça de Deus para nossas vidas, para enfrentarmos tantas coisas difíceis. Sem a graça de Deus, nada somos, nada podemos fazer. Então, assim como ela foi alimentada pela graça de Deus, nós também precisamos sermos alimentadas pela graça do Senhor Jesus. Amém? Então, especialmente estamos colocando em risco a vida de nossos entes queridos. Aqui, ela colocou a vida desta criança em risco. Tanto ela poupou a vida da criança, como ela colocou em risco a partir do momento em que aquela má rainha terrível tomasse conhecimento. Ela mandava executar tanto ela como seu esposo, como a criança. E ninguém escapava das mãos dessa tirana. Então aqui a Bíblia diz assim, nos afirma da seguinte forma: a Bíblia afirma que o Senhor recompensará aqueles que persistirem diante das dificuldades. Foi este versículo que eu li e já deixei aqui, dedicado a todos que estão ouvindo essa palavra. Vou reler aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 9 a 10, nos diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente à família da fé. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele nos exorta, aqui na carta aos Gálatas, ele nos exorta a que nós não cansemos de fazer o bem. Que mesmo diante das dificuldades, nós optamos em fazer sempre o bem, mesmo para aqueles que nos fez mal, que nos faz mal, assim como a mensagem de ontem, não é? Mesmo de ontem também. Então, as pessoas que se colocam contra nós devemos, no momento oportuno, sempre fazer o bem e não pagar o mal com o mal. E ele nos exorta aqui em primeiramente fazermos, principalmente aos da família da fé, principalmente aos nossos irmãos, principalmente aos das nossas casas, os nossos entes queridos, nossos familiares, assim nossos familiares como a nossa família em Cristo Jesus. A segunda lição que esta mulher nos deixa, que aprendemos com ela, a sua constante humildade, não é? Seu pai havia sido rei, ela tinha tanto direito ao trono como a Thalia. A Thalia era uma mera segunda esposa do rei, ela não era nem a primeira, era a segunda. E, no entanto, ela era irmã do rei, ela era filha do rei, mas ela poderia ter brigado, ter relutado pelos seus direitos, mas ela não se portou desta forma. Ela poderia ter feito muitas confusões, até como a gente vê nos dias de hoje, não só na época de reinados, mas nos dias de hoje também. Quanta confusão, quantas brigas, quantas mortes causadas por conta de poder, não é? Quanto a gente vê nos dias de hoje. E, no entanto, ela, sabendo que tinha direito, que ela era herdeira do trono, mas ela não fez questão, não é? Ela, porém, ao invés de brigar pelos seus direitos, ela se preocupou com a questão da fidelidade em Deus. Ela se preocupou em cuidar daquela criança e ensinar aquela criança, ensinar o seu sobrinho os caminhos em que ele devia seguir. Então ela passou com o seu marido a ensinar as Sagradas Escrituras, ali o que ela tinha em mão no momento era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ela tinha em mão, principalmente a lei de Moisés. Nós vemos que quando ele assumiu o trono, ele foi entregue ali um testemunho, e isso significa que foi o rolo da lei e que foi entregue ali a ele. Então esta mulher, ela fez a sua parte até o momento em que Joás, o seu sobrinho, foi coroado como legítimo rei. E aqui assim nos diz: quando o menino Joás completou 7 anos de idade,
seu tio, o sumo sacerdote, reuniu-se com centenas de homens poderosos e lhes deu instruções específicas de como teriam que proteger o templo. Quando tudo estava em ordem, o sacerdote trouxe Joás e apresentou como filho do rei e o declarou como o novo rei. Aconteceu assim, conforme lemos no livro do 2 Reis, capítulo 11, versículo 12 ao 16, que é que eu vou ler aqui com vocês. Então, Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho, que é este livro que eu falei, provavelmente o livro da lei. Ele é o decálogo, provavelmente também. Eles o constituíram rei e o ungiram e o bateram palmas e gritavam: viva o rei! Ouvindo Atalia o clamor dos guardas e do povo, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Então ela foi até a casa do Senhor, não é? Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombetas. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição! Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos seus capitães que comandavam as tropas e disse-lhe: fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: não o matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela pelo caminho da entrada dos cavalos foi a casa do rei, onde o mataram. Nesta mesma passagem, lemos que logo que Joiás tornou-se rei, ele destruiu os altares dedicados aos falsos deuses e as pessoas passaram a servir ao Deus verdadeiro novamente. O Senhor não se esqueceu do seu povo. Ele usou a valentia de uma mulher para o cumprimento de seu plano. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. O marido de Jeozeba educou Joás cuidadosamente quando era um menino, mas mas todo o ensinamento não terminou ali. O sumo sacerdote continuou ensinando o menino depois que ele se tornou rei. No livro dos Reis, capítulo 12, o versículo 2, nós vemos a seguinte expressão: fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Glória a Deus. Então, durante todo o tempo em que o sacerdote Joiada guiou, instruiu este moço, ele reinou durante 40 anos, não é? Em Jerusalém, se eu não estou meio enganada, ele reinou 40 anos, está aqui na Bíblia, aqui não tem. Ele reinou durante todo o tempo, este moço, este menino que foi educado, ensinado, instruído na lei de Deus, através da sua tia e do seu tio sumo sacerdote, ele seguiu à risca. E assim, quando ele assumiu o trono, ele não deixou de lado os ensinamentos. Ele continuou seguindo as instruções do seu tio e assim ele reinou durante todo o seu período, até ali ser assassinado. Era o costume daquele povo assassinar para tomar o trono. E este menino, ele tornou-se um homem temente a Deus, guiado pelas as escrituras sagradas, respeitando a sua família, que ali eram os seus tios. Ele seguiu ali todas as instruções e ele foi um homem governante, fiel a Deus em todos os seus caminhos. Então, esta mensagem nos deixa aqui um legado. Quando nós seguimos as instruções de Deus, quando nós somos guiados por homens e mulheres de Deus, aleluia, bendito seja o Senhor Jesus. Nós tendemos a agradar a Deus, tendemos a fazer tudo que agrada aos olhos de Deus, conforme os ensinamentos das Sagradas Escrituras. E vamos continuar adorando ao nosso Deus, trazendo aqui mais um louvor. Quero ver aqui eu vou trazer aqui Anderson Freire, gosto muito desse cantor, tem louvores maravilhosos, não é? Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, o Deus que é digno de toda honra, de toda glória,
e de toda a adoração. Vamos adorar o nosso Deus com este louvor. Ninguém é super-homem. Anderson Freire, Só te fez Mapa do Tesouro. É ao vivo, não é? Esse louvor. Vamos além do que ele te deixou. juntos adorar o nosso Deus. O mundo é natural, a carne é mortal, é a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza que um pecador no Calvário declarou. Com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Quem pode glorificar o nome de Deus? Glorifica. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou. Com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze sua cruz, A renúncia é um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Ele tem recompensado pra você. A cruz é a responsabilidade do fiel. É o domínio sobre a carne, a ponte para o céu. Diga sempre Não negue nunca Deus. a trajetória certa ele escreveu. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou. Com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. Pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Pra você, pra nós. Seja
És grande, meu mestre. Oh, meu maravilhoso e eterno Deus. Glória, 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 glória. Eita, Deus tão grande. Eita, Deus tão poderoso. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo de Deus está falando para mim e para ti. Deus grande. Aguarda, 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 aguarda o mover de Deus. Aleluia, Jesus, aguarda o que Deus tem preparado para ti. Aguarda o que Deus está movendo o céu e terra. Aleluia, Jesus. Seja forte, seja corajosa. Nará. Seja forte e corajosa, porque Deus está trazendo coisas grandes e tremendas. Aleluia, fortalece-te, fortalece-te, fortalece-te no Senhor Jesus para todo sempre. Oh, meu maravilhoso e eterno Deus. Estás passando por momentos difíceis, estás passando por opressão. Aleluia, Deus grande, fortalece no Senhor. Toma coragem, reveste-se da coragem, reveste-se das armaduras de Deus, porque Ele quer te usar tremendamente na terra. Deus tem grandes coisas para fazer através de ti. Oh, meu Deus grande e soberano. Aleluia, não temas a nada. Creia no Deus que tu serve. Creia tão somente nas promessas de Deus. Aleluia, Ele. Não esquece de nenhuma palavra. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, seja forte e corajosa. Aleluia, Deus grande. Deus está falando tremendamente através desta mensagem. Meu maravilhoso e eterno Deus está falando comigo e contigo tremendamente através desta palavra, desta mensagem. Não tem mais autoridades, não tem mais as autoridades. Glória a Deus. Creia tão somente no Deus. Fixa a tua mente nas promessas do Senhor Jesus. Fixa a tua mente na palavra de Deus. Reveste-se da autoridade de Deus. Enche-se da autoridade de Deus. Da unção do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Da ousadia da palavra de Deus. Porque Deus vai te usar tremendamente. Aguarda o mover de Deus. Aguarda tão somente o mover de Deus na tua vida. Oh, meu maravilhoso e eterno Deus grande, soberano e eterno. Aleluia, glória a Deus. Buscai diariamente força. Revestivos diariamente da força do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Eu quero encerrar este programa. Aleluia. Bendito seja o Senhor Jesus. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Jesus é grande, Jesus é lindo, Jesus é tremendo. Jesus fala tremendamente através da sua palavra. Deus está trazendo cura. Deus está trazendo libertação. Aleluia, Deus está trazendo vitória para o seu povo. Deus está trazendo, aleluia, renovo para o seu povo. Deus está fazendo algo novo no meio do seu povo. Neste momento, nesta hora, aleluia, Jesus está a fazer, aleluia, reboliço e trazendo à existência aquilo que não existe. Deus está fazendo agora. Toma posse desta palavra. Creia tão somente no Deus que tu serve. Deus está trabalhando, aleluia, aleluia, no silêncio. Aleluia, glória a Deus. Deus está trabalhando no silêncio, mas o reboliço vai chegar e tu preparas, porque grandes feitos Deus fará através de ti, no meio da tua parentela. Grande é Deus na tua vida. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Eita, Deus Todo-Poderoso. Vamos adorar o nosso Deus com mais um louvor. Ainda dá tempo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Liberta-me com Paulo Neto. Vamos adorar o nosso Deus. Jesus está falando com a sua igreja nesta tarde. Jesus está falando com você nesta tarde.
Aleluia, toma posse da palavra de Deus. Aleluia, não faça de desentendida. Oh, meu maravilhoso e eterno. Bendito Deus, Deus grande. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero resistir acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser na sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero resistir acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser na sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu posso ser livre pra viver a tua vontade.
te conhecer, todo meu ser se enche de bondade e reinar o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser na sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Quando estou em tua presença, o meu viver é Amém. Bendito e engrandecido seja sempre o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Deus está falando fortemente aqui neste lugar. Glória a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Senti os alicerces deste lugar que se estremecendo. Jesus está falando grandemente no meu coração, está falando grandemente para a sua igreja, está falando grandemente para todos que estão neste momento ouvindo esta mensagem. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus vivo, pois Deus é fiel. Glória a Deus, Deus é fiel com a sua palavra. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Eu quero encerrar o nosso programa dizendo que se você está passando por pressão, se você está passando por desafios na tua vida, se fortalece no Senhor. Busca coragem no Senhor, se enche de coragem no Senhor. Se orienta nas instruções do Deus Todo-Poderoso, na santa e poderosa palavra do Senhor. Eu quero encerrar este programa trazendo este Salmo 127. Salmo 127, que nos diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se cerque, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando eu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixaste, nem me desamparaste. Ó Deus da minha salvação, porque quando meu pai e a minha mãe me desprezarem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor,
o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Eu quero já aqui orar, pedindo a Deus agradecendo a Deus por este momento. Amém? Já são 18 horas e 1 minuto aqui na nossa RMD. Eu quero aqui orar, entregando a Deus esses momentos aqui que nós passamos juntos e a sua poderosa palavra, o qual Ele dispensou para cada um de nós. Soberano e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, Pai bendito, que eu te agradeço, ó Pai, por cada momento, Deus, que o Senhor me permitiu passar aqui, Deus. Por cada palavra, por cada louvor entoado ao teu nome, Jesus. Que todos, Senhor, meu Deus, que ouviram estas palavras, todos que ainda irão ouvir essas tuas palavras, Pai, sejam totalmente revestidos do poder do alto, da sabedoria do alto. Ó soberano e eterno Deus, investe, Senhor Jesus querido, aleluia, na tua herança aqui na terra. Reveste-nos, Senhor, meu Deus, aleluia, com a tua armadura, aleluia, com a tua sabedoria, com fé, com perseverança, com humildade, Pai. E principalmente, Senhor, meu Deus, com perseverança na tua palavra. Ó Pai bendito, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e ainda há de fazer, eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive e que reina para o todo sempre. Amém, amém e amém. Eu quero, neste momento, falar que se amanhã, não é, Deus assim me permitir, eu aqui estarei de volta trazendo mais uma porção do pão da vida para a honra e glória do Senhor Jesus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.